Bom, nós estamos então falando sobre esse conflito entre Satanás, ou entre o reino de Satanás e o reino de Deus, e temos falado sobre as etapas disso durante a história, e agora estamos focados mais na parte final. Temos falado sobre aquilo que já tem acontecido no passado, no Velho Testamento, no tempo da igreja, mas agora estamos pensando mais sobre essa consumação, como é que esse conflito vai terminar, que interessa bastante para nós, lembrando que a gente não vai ter muitos detalhes, a gente não vai saber aquilo que todo mundo quer saber quando fala sobre escatologia. A gente quer saber quem é o anticristo, qual que é a marca da besta, se nós vamos estar aqui ou não. Tem várias perguntas que interessam para nós, mas geralmente a palavra não responde exatamente aquelas coisas que a gente quer, mas mostra para nós como estar preparados. Então, deixe sua Bíblia aberta em Daniel 7, nós vamos já passar para frente. Nós estamos vendo algumas passagens, e principalmente em Daniel e Apocalipse, que fala do conflito final. Tem outras passagens proféticas, mas não são tão claras. Então nós falamos na aula passada sobre Daniel 7. Bom, aqui o esboço do que nós vimos sobre Apocalipse 12. Já vimos isso aqui, né, sobre como Satanás quis tragar o filho varão, como ele lutou contra Miguel, seus anjos no céu, como ele lutou contra a mulher e finalmente contra os filhos da mulher. Depois nós vamos voltar nessa parte aqui. Mas vamos ver o que nós vimos na aula passada sobre Daniel 7. Só para a gente frisar os pontos principais, para a gente poder ver as outras passagens de Daniel que ele fala também sobre isso. Então, em Daniel 7, a gente viu, tem várias visões em Daniel, Apocalipse, que mostram uma sucessão de reinos humanos. E tem aquele sonho de Nabucodonosor. Daniel 7 fala sobre 4 animais diferentes, mas o que tem de comum, o que a gente precisa pegar, porque são vários detalhes, várias coisas que nem é o nosso assunto agora, e também eu não sei muitas dessas coisas, eu não sei exatamente o que significam, mas a gente está querendo pegar assim, o ponto principal, o que está enfatizando. Os diversos sonhos e visões e revelações sobre o tempo do fim mostram uma sucessão de reinos humanos. Por exemplo, aqui em Daniel 7 tinha 4. O sonho em Daniel 2 também fala sobre mais ou menos a mesma sucessão. E tem sua aplicação histórica. Mas o importante para a gente ver nesse aspecto é que sempre ele fala que o último, nesse caso o quarto, o último, ele é mais forte. Olha aí no versículo 7. Ele fala que Daniel 7:7. Ele fala que o quarto animal é terrível, espantoso, muito forte, pisava o que sobrava. Depois, ele fala no versículo 23, quando está explicando a revelação, o sonho, a visão, ele fala: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Então eu queria que vocês vissem, eu nem chamei tanta atenção para isso domingo passado, eu queria que vocês vissem como tem algo acontecendo em paralelo. Qual que é o objetivo de Deus? O que nós acabamos de cantar aqui? Venha o teu reino aonde? Onde? Terra. Onde que já tem o reino? No céu. Mas ele fala assim: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita na terra. A vontade de Deus é feita em algum lugar na terra? Mais ou menos, né? E limitado, né? Lugares limitados, regiões limitadas. O que é o reino de Deus vir? Ocupar toda a terra. Né? Aquela frase que aparece várias vezes no Velho Testamento: porque o Senhor vai encher toda a terra com a sua glória, como as águas cobrem o mar. Então vai ser
completamente tomado. Isso é o reino de Deus. Mas aqui ele está falando sobre um outro reino, e é no tempo do fim. Então, quando vai chegando ao fim, algumas pessoas, algumas igrejas, têm uma visão de que a igreja vai crescendo, isso até tem base para isso, mas acham que a igreja vai ocupando, vai entrando nos governos, vai tomando conta do mundo, e quando Jesus volta, praticamente Jesus só recebe o negócio pronto. Assim, e não é uma visão, tem muito a ver, porque nós estamos aqui na terra para fazer alguma coisa antes da volta de Jesus, mas essa visão aqui mostra que ele está falando sobre a volta de Jesus, o Filho do Homem que vem nas nuvens, mas logo antes do Filho do Homem vir, o que acontece? O quarto animal, a última sucessão, o último reino humano, a última manifestação do reino humano, ele vai chegar ao poder máximo. Então, esse reino que teve várias manifestações na história, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, na história mais recente, a Europa, os impérios romanos, a Inglaterra, Estados Unidos, islâmico, assim tem vários impérios, várias influências, o comunismo, tentando ocupar a terra toda. Sempre, o sonho de Hitler, qual era? A Alemanha vai ocupar e vai dominar toda a terra. Então, esse é o espírito do anticristo, e no fim, esse reino humano vai chegar ao poder máximo. É isso que ele está falando. Vai chegar ao poder máximo. Ele vai, vocês viram no versículo 23? Ele vai devorar toda a terra. Ele vai conseguir ocupar toda a terra. Então, essa é a visão do conflito final. Satanás está lutando, ele quer impedir o plano de Deus, mas ao mesmo tempo ele está procurando levantar o sistema humano, o governo humano, para chegar a esse poder, a esse ponto do poder máximo. A outra coisa que nós vimos em Daniel 7 é que esse quarto animal, depois ele tem 10 chifres. Isso também fala em Apocalipse, em vários lugares, de 10 reis que surgem desse reino, esses detalhes, que a gente não sabe exatamente como vai ser, e também não é o nosso foco agora. Mas entre esses 10 chifres ou 10 reis, tem um pequenininho que tira outros 3 e ele se torna maior do que os outros, é o anticristo. E esse chifre pequeno, que vai aparecer várias vezes em Daniel e no Apocalipse também, o que ele faz? Uma das coisas assim, ele fala coisas muito grandes, muito fortes contra Deus. Ele blasfema, ele quer ser maior do que Deus, ele fala coisas absurdas. E isso também a gente vê na história, vários ditadores, vários homens que quiseram ser o máximo, e até assim, vários representantes do islamismo a gente vê atualmente, mas não só no sentido assim, mais bélico, mais de guerra, mas como eu falei domingo passado também, na ciência, na filosofia, no conhecimento humano, nas universidades, na política, o homem se acha o máximo e começa a falar, não tem Deus, não tem verdade, ele começa a falar coisas grandes, arrogantes. Então, basicamente, o anticristo ele faz duas coisas, ele desafia Deus, ele fala coisas absurdas contra Deus e ele persegue os santos. Então, essas são duas coisas que nós vimos aqui em Daniel 7. Depois, só para, se vocês estiverem anotando, esse número 2 é Daniel 7, 25, que ele fala coisas grandes contra Deus. Outra coisa que fala sobre ele é que o fim dele será na vinda de Cristo. Isso é confirmado em vários lugares no Novo Testamento também, que ele é muito forte, ele vai prosperar, ele fala coisas contra Deus, mas Deus, a gente podia falar assim, esse homem está falando essas coisas, Deus vai mandar um raio sobre a cabeça dele, isso não, continua, mas vai chegar a hora que, na vinda de Jesus, versículo
11, né? Estive olhando até, fala do animal, né? O animal foi desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo, mas em vários outros lugares fala que o anticristo, ele será morto, o reino será tirado dele na vinda de Cristo. Então, na vinda de Cristo, sem mãos humanas, ele vai ser quebrado e o poder vai ser tirado. E aí, em quarto lugar, fala que Jesus vem nas nuvens do céu, ele chega diante do ancião dos dias, todo o domínio da terra toda é tirada do sistema de Satanás, do sistema humano, é dado para Jesus, mas Daniel 7 deixa muito claro que é também aos santos. Então esse é o ponto que a gente viu semana passada. Ok, vamos para frente. Esses pontos ficando claros, agora só vou chamar a atenção em alguns pontos, algumas outras profecias, para vocês verem a confirmação disso. Uma das coisas que é meio confusa é que aqui fala do quarto animal, do chifre. Em Daniel 8 fala mais especificamente sobre o segundo e o terceiro na sucessão. Aqui tem 4, né? 1, 2, 3, 4. 1 é Babilônia, 2 é Pérsia, 3 é Grécia, 4 é Roma. Isso nessa época que foi depois de Daniel, quem estuda a teologia, os comentários, as coisas assim, sabe que muita gente que não acredita no poder de Deus para prever o futuro, eles falam que Daniel não foi, esse livro de Daniel, não, pelo menos partes dele, não foi escrito por Daniel, só poderia ter sido escrito muitos anos depois que essas coisas já tinham acontecido. Por quê? Porque eles não acreditam que seja possível Deus ter mostrado com tantos detalhes. Tem um capítulo de Daniel que é muito complexo. Se a gente não pegar comentários e história para estudar a sequência, Daniel 11 é muito confuso. Tem um rei do norte, tem um rei do sul, e aí faz isso, e casa, e luta, e não sei o quê, e um briga, outro volta, fala assim, meu Deus, o que é isso? Você vai olhar na história, na época que veio depois de Daniel, depois de Alexandre o Grande, que ficou separado em 4 reinos, e essas coisas aconteceram literalmente. Tudo que está em Daniel 11 corresponde a fatos históricos, preditos. Deus mostrou para Daniel anos antes de acontecerem. E, como eu falei, muitos homens não conseguem acreditar nisso e tentam achar provas de que Daniel foi escrito anos depois por alguém que já tinha visto a história e está escrito. Mas qual o sentido de escrever uma coisa que já tinha acontecido? Não tinha nem graça mais, né? Mas o que é interessante é que esse pequeno chifre, ele aparece em vários contextos. Então, para a gente entender, não sei se isso vai ficar claro, eu vou tentar explicar uma forma de você ver isso. Pode ter muitas outras maneiras de interpretar. Mas assim como houve várias profecias de Jesus, várias profecias do Messias, várias profecias do final dos tempos, que coisas aconteciam antes, então esse anticristo, que esse cara, eu queria que vocês identificassem principalmente com essas duas coisas. O anticristo, que aparece várias vezes nas visões, nas profecias, ele faz duas coisas. Ele desafia Deus, ele quer ser o próprio Deus, ele acaba com o templo, ele senta no templo como se ele fosse Deus, ele coloca a abominação da desolação, ele coloca estátuas de deuses gregos, de um deus grego, Zeus, no templo, ele oferece sangue de um porco no lugar santo. Então ele faz qualquer coisa, porque ele que manda. Eu sou maior do que Deus. Essa é uma característica, e a outra que ele persegue os santos, ele quer acabar com o povo de Deus. Lembra que agora, antes de Jesus vir a primeira vez, qual que era o alvo de Satanás? O próprio Jesus. Ele queria impedir a vinda, né, de Jesus, o Messias. Agora, antes da segunda vinda, ele quer impedir Jesus de voltar. Sim, esse é o ponto final, o objetivo final. Mas para que Jesus possa voltar, Satanás entende mais do que nós. A igreja está aqui pensando, não, a igreja não precisa fazer nada, nós podemos continuar do jeito que está tudo bem. Satanás sabe que não é assim.
Ele sabe que para Jesus voltar, ele tem que ter santos preparados para compartilhar o trono com ele. O trono que vai tirar o reino de Satanás é de Jesus e dos santos junto com ele. Então Satanás pensa assim, eu não sou, ele tem essa ideia, sou maior do que Deus, mas Satanás não é bobo, ele sabe que um dia vai chegar a sentença final contra ele, ele entende isso, mas ele entende que Deus está apostando no homem, que Deus vai preparar o homem, não um homem, mas o homem coletivo, o filho varão, os 144 mil, a noiva, toda a igreja, a multidão incontável. Satanás sabe que ele precisa impedir isso. Então o anticristo, ele luta contra os santos. Só que ele luta contra os santos do jeito que ele lutou contra Jesus. Ele levou Jesus à cruz. E não entendeu que na cruz ele seria derrotado. Agora ele está lutando contra os santos, ele quer exterminar os santos, ele quer corromper os santos, mas ele não sabe que a morte das duas testemunhas, a morte, o martírio da igreja, quase que a igreja toda, muita gente vai ser morta. Lembra a multidão em Apocalipse 7? Tem uma multidão incontável, não dava para contar. João perguntou, o anjo perguntou para João, quem são? João falou assim, não sei. E o anjo falou, esses são os que passaram pela grande tribulação e morreram e deram a vida. É uma multidão incontável. Essa multidão incontável já está sendo formada, porque já tem muitos mártires. Hoje tem mártires nos países, né, como Coreia do Norte, como os países islâmicos. Em muitos lugares tem cristãos que estão dando a vida, enquanto nós estamos pregando sobre prosperidade, que tudo vai bem, que o Filho de Deus não passa por nada. Tem muita gente que já está fazendo isso. Só que ele está falando sobre uma multidão incontável. E eu acho que Deus vai nos dar a graça de poder fazer parte dessa multidão. Amém? Né? Mas nós precisamos estar preparados para isso. Ok, então, em Daniel 8, ele está falando sobre Pérsia e Grécia, né? Mas vai aparecer, a única coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o pequeno chifre, para vocês verem como que aparece isso. Daniel 8, versículo 9. Aqui está falando sobre o bode, que é Grécia. Ele tinha um chifre grande, que era Alexandre o Grande. O chifre grande foi quebrado, Alexandre o Grande morreu, bem jovem. Isso está no versículo 8. E subiram no seu lugar quatro chifres, que eram os 4 generais, as 4 partes do reino de Alexandre, que foram divididos. Versículo 9. De um deles saiu um chifre muito pequeno. Muito pequeno. Então, olha, até nisso Satanás imita Deus. Porque Deus usa coisas pequenas para trazer grandes vitórias. O anticristo, que é o reino humano, o reino de Satanás, chegando ao poder máximo, o anticristo, ele começa com um chifre muito pequeno. Só que o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa, que é Israel, que é o povo de Deus. Versículo 10, engrandeceu-se até o exército do céu, alguns do exército, e das estrelas desse exército deitou por terra e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. Então, sem nos preocupar com detalhes, naquela época, já falei que a figura do anticristo, naquela época, foi personificada pelo homem chamado Antíoco Epifânio. Né? Ele foi descendente, ele não foi um dos 4 generais originais, mas né, uma das partes do império da Grécia foi a Síria, e esse Antíoco fez parte, foi né, um descendente de um daqueles homens, e ele tinha uma ira contra o povo judeu,
e ele tentou exterminar. Era proibido circuncidar-se, era proibido guardar o sábado. Ele tentou exterminar. Tem um lugar que ele fala que ele quer, voltando para o capítulo 7, versículo 25, ele fala que ele quer mudar os tempos e as leis. Então ele quer acabar com tudo que é parecido, e essa tendência a gente vê no mundo hoje, né? Os governos estão tentando tirar tudo que tem base na lei de Deus, na palavra de Deus, né? Estão tentando tirar todas as bases de moralidade, de tudo. Então já faz parte desse propósito, né? Como ele fez, mas ele que fez cessar o sacrifício diário. Lembra que no povo, uma das coisas que tinha na lei de Moisés é que todos os dias tinha um sacrifício no tabernáculo, depois no templo. Todos os dias tinha um sacrifício de manhã e à tarde, um sacrifício diário. Antíoco tirou esse sacrifício. Ele poluiu o templo conscientemente e fez com que parasse todo o sacrifício, a abominação da desolação. Então, o que isso pode significar no fim, a gente não sabe exatamente, mas isso é uma figura, é um prenúncio do que vai acontecer no fim. Algumas pessoas acham que no fim vai ter um templo reconstruído em Jerusalém e que o anticristo vai outra vez fazer cessar. Primeiro ele vai apoiar, isso é uma ideia. Primeiro o anticristo vai apoiar os judeus, vai ajudá-los a reconstruir o templo, vai restaurar todas as coisas, depois de repente ele para tudo. Eu não tenho muita afinidade com essa interpretação, mas eu não sei. Não posso dizer se é uma coisa literal. Eu penso que as coisas no fim são mais figuradas, né? O que o anticristo vai fazer? Se levantar um anticristo, reconstruir o templo, acabar com o sacrifício, eu acho que é muito fácil a gente perceber, já sei, é isso que está acontecendo. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil da gente perceber. Vai ser um pouco menos visível, mas eu não sei, isso é uma ideia. A única coisa que eu quero que vocês vejam ele é uma pessoa que se levanta contra Deus, ele derruba autoridades, né? Versículo 10, né? Alguns do exército do céu, autoridades, ou ele pode até se referir a essa guerra que tem de Apocalipse 12, né? Mas enfim, versículo 12, né? O exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Indo um pouquinho para frente, ele começa a explicar essa visão, e versículo 21 ele fala: mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Quer dizer, houve 4 reinos que resultaram da Grécia, mas não com a força da Grécia. Versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando os transgressores... Eu estou só querendo que vocês percebam algumas frases chaves. Então, isso aqui, que aconteceu na história, mas é uma figura do tempo dos tempos do fim, porque até no lugar ele fala, versículo 19, eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Então, o que ia acontecer na história não foi o último tempo da ira, foi um prenúncio, foi a primeira parte do cumprimento. Mas o que Deus estava mostrando para Daniel era: isso aqui é para mostrar o que vai acontecer no fim com força maior. E estou repetindo sempre, Jesus falou sobre os últimos dias, em Mateus 24, nos outros textos, né, Lucas 21, ele falou sobre o fim dos tempos, mas ao falar sobre os fins dos tempos, ele falou sobre Jerusalém, coisas que iam acontecer na geração daquelas pessoas. As pessoas que estavam ouvindo Jesus, eles veriam a destruição de Jerusalém no ano 70.
Mas isso não era o fim. Só que muita coisa que ele fala naquele capítulo aconteceu naquela época. Então Mateus 24 já se cumpriu. Não, não se cumpriu. Por quê? Não caíram as estrelas, o sol não se tornou escuro, a lua em sangue. Não aconteceram essas coisas ainda. E Jesus não voltou. Então essas coisas não aconteceram ainda. Mas, então, como é que a gente interpreta isso? É que algo vai acontecer no fim muito parecido com isso. Muito parecido. Então, o que ele está falando? No fim, vai acontecer algo. O que é? Voltando ao versículo 23. Quando os transgressores encherem a medida do seu pecado. Então, aqui, reino humano, poder máximo. O pecado vai chegar ao máximo. Se você não acredita que o pecado já chegou lá, não chegou, porque se tivesse chegado, o fim já teria chegado. Então, gente, vai piorar. Vai piorar. Mas, gente, tem gente que só fala de coisa ruim, né? Vai ter tanta coisa ruim que vai acontecer. Outras pessoas só falam de coisas boas. Mas a gente tem que saber que tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vamos continuar lendo que vocês vão perceber. Daniel, Apocalipse, eles falam, vai ter o reino humano chegando ao máximo, vai ter alguém que vai falar na terra igualzinho Satanás falou naquelas passagens dos profetas, que Satanás, lá antes da criação do homem, da terra, Satanás quis ser mais do que Deus, quis ser maior do que Deus. Então vai ter alguém na terra, assim como nós esperamos que a igreja, que nós sejamos iguais a Jesus, que nós manifestemos a imagem de Jesus. O anticristo, ele vai manifestar o espírito, a atitude de Satanás. Ele vai fazer igual, ele vai falar, ele vai fazer coisas terríveis. E esse espírito humano que opera nos grandes tiranos, ditadores, reis, imperadores, cientistas. Eu estou querendo que vocês vejam os dois lados. Porque tem aqueles que... Tem o Hitler, o Stalin, né, o Ahmadinejad do Irã. Tem essas pessoas que falam coisas absurdas contra Deus. Mas tem nas nossas universidades... No meio das pessoas cultas, civilizadas, que não iam levantar a mão para perseguir ninguém, tem gente falando contra Deus com o mesmo furor. Tem aquele cara que eu já citei, né, o Dawkins, que ele tem uma missão, ele não é só um ateu, ele é um cara que quer converter o mundo. Eu estava mostrando para a Maristela, assim, tem um livro na Livraria Cultura, se alguém quiser comprar, né, tem um livro dele, que ele está falando sobre como conhecer a verdade. Ele nega Deus, mas ele quer mostrar como que os cientistas descobrem a verdade. Ele quer acabar com esse mito de Deus, mito da Bíblia, mito do cristianismo. Ele tem uma missão, ele está lutando, ele sente chamado por alguma força para fazer essa obra. Eles são religiosos. Então isso é o espírito do anticristo, isso já são manifestações. Como que isso vai ser, como é que vai ser o anticristo, eu não sei. Mas nós precisamos entender essas coisas. A medida da transgressão vai chegar ao máximo. Eu não sei onde que está esse máximo. Eu penso que está quase lá, né? Deve estar quase no topo do copo, né? Mas vai chegar lá. Então, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, então não é só um anticristo, todos os transgressores na terra chegando ao máximo, isso vai levar ao surgimento de um anticristo. Ele não é sozinho, porque olha só, quando encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei, feroz de semblante, entendido em enigmas. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. De onde que ele pega a força? De onde vem a força dele? Ele destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que lhe aprouver.
por um tempo Deus vai permitir que ele faça o que ele quiser. Destruirá os poderosos e o povo santo. Gente, a gente precisa abrir os olhos, a gente precisa entender o que vai acontecer no conflito final. Nós precisamos entender o que vem pela frente. Versículo 25. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. Lembra quantas vezes Jesus falou sobre engano em Mateus 24? Ele fala várias vezes, cuidado com o engano, vai ter falsos profetas, vai ter... Gente, vocês estão achando que vai ser fácil a gente perceber o engano? Se fosse, não seria engano. Né? Não é uma coisa fácil. Jesus falou que se fosse possível, ele enganaria até os próprios eleitos. Isso significa que eu, você, todas as pessoas máximas que você conhece, que conhece a palavra, ninguém seria capaz de resistir ao engano se não fosse pelo próprio Deus nos proteger. E aí que entra até aquela questão de Deus selar os escolhidos, selar contra esse engano. Então, isso que é a coisa mais importante. Às vezes a gente pensa, não, o mais importante é eu ser selado para não morrer. Gente, a morte física não é um problema. Precisamos colocar isso na cabeça. A morte física, para Deus, para o reino de Deus, para nossas vidas, tudo bem, eu não quero morrer hoje, eu quero cumprir o plano de Deus para a minha vida. Não é, a gente nós não estamos procurando a morte, aí é outra coisa. Mas a morte não é um problema. A morte não é um castigo, para Deus não é um castigo. Em alguns casos, como Ananias e Safira, foi um castigo. Mas assim, a morte, para quem está sendo fiel a Deus, não é um castigo, entendem, gente? Não é um castigo, não é falta de fé. A pessoa que morre por alguma razão, não é falta de fé, não é rejeição por Deus. Então, o que nós não queremos é engano. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, para nós é perseverança, paciência, enfrentar, dar glória a Deus na nossa vida. Que o nosso sofrimento, que tudo que acontece na nossa vida, seja para a glória de Deus, que a gente não desonre a Deus. Isso sim, isso é a nossa paixão, isso é o que a gente quer. Deus, eu não quero te desonrar, eu quero ser uma testemunha, eu quero ser, se necessário for, um mártir, mas eu quero ser fiel a ti, eu não quero sucumbir. E hoje, que no Brasil nós não somos chamados a ser mártires, mas nós podemos perseverar nas nossas tribulações, cada um tem uma luta, tem uma situação específica, e nós precisamos honrar a Deus no meio daquela situação. No meio daquela situação específica que Deus nos colocou. Ou você acha que Deus não sabe onde você está, em que tipo de situação você está, que tipo de luta você está? Deus não tem controle sobre isso? Se Ele permitiu, como Ele permitiu para Jó, se Ele permitiu por uma razão. Se Ele permitiu por uma razão, qual é a minha oração? Que eu possa ser fiel, que eu possa manter a minha fé em Deus, que quando vem as pessoas, né, a própria esposa de Jó, que fala assim, larga de tudo, amaldiçoe a Deus e acabe com isso de uma vez. Que a gente não faça isso. Vocês entenderam a ideia? Né? Eu posso não dizer assim, vou amaldiçoar a Deus, eu vou desistir da fé. Mas se a gente está reclamando, murmurando contra Deus, dizendo que Deus não cuida de mim, porque eu estou no meio dessa situação, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo infiel, eu estou duvidando de Deus, eu estou deixando de realmente honrar a Deus no meio da situação, ok? Então, versículo 25, ele fará prosperar o engano
no seu coração se engrandecerá, destruirá a muitos que vivem em segurança. Essa frase é muito forte também. Ele vai conseguir, o anticristo, ele vai conseguir destruir muitos que vivem em segurança. Eu posso aplicar isso para muitos na igreja que estão totalmente desatentos, totalmente alheios àquilo que Deus quer. Eu estou vivendo como se não tivesse perigo. Vocês estão percebendo? Deus vai fazer esse conflito, ele não depende de mim, não sou eu que vou armar o conflito, não sou eu que vou sair como Davi contra Golias sozinho, não sou eu que vou resolver a questão, mas o conflito virá, e numa certa medida o conflito já está aqui, o conflito está em todas as épocas, ele só vai ficar mais intenso, mais final, mais consumado no final. Mas a minha parte eu preciso estar atento, eu preciso estar acordado. Quantas vezes no Novo Testamento fala, depois a gente, provavelmente não hoje, né, mas depois nós vamos ver algumas passagens no Novo Testamento que mostram como a gente resiste a essa luta, a esses ataques. Como que a gente resiste? E uma das coisas principais não durma. Não se embriague, não fique desatento, o ladrão vem. Se você não ficar acordado, o ladrão vem numa hora que você não espera. Se você está alerta, acordado, vigiando, atento, o cara que está vigiando para qualquer movimento, qualquer que seja a hora, ele nunca é tomado de surpresa, não é verdade? Então a Bíblia fala, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mas para quem? Para quem está dormindo. Para quem está acordado, não é como ladrão de noite, você está esperando. Em qualquer momento que seja, você está preparado. Então essa é a mensagem. Eu não preciso saber quem é o anticristo, exatamente qual país, como é que vai ser. Eu não sou contra ler essas coisas, estudar. Eu quero estudar muito mais sobre isso. Mas eu estou dizendo que não é importante, não é essencial que a gente tenha toda a interpretação dessas passagens. Eu queria que vocês vissem assim, qual que é essencial aqui? Tem muita coisa aqui que eu não entendo. Tem muita coisa aqui que já se cumpriu no passado. Mas tem muita coisa que ele está falando assim, isso vai acontecer no tempo da Grécia, no tempo de Roma, no tempo desses impérios, muita coisa vai acontecer, mas isso é só uma amostra, isso é só para mostrar como que é. Mas no fim vai acontecer de uma forma mais plena. Então eu e você, nós temos o privilégio de aprender da história, de aprender das profecias. Nós estamos mais preparados, historicamente, muito menos preparados que Daniel espiritualmente, né? Mas nós somos mais preparados historicamente para entender essas coisas. Daniel ficava doente, ele não conseguia entender. Eu, depois que aconteceu tudo, ainda não consigo entender. Imagina ele não conseguia entender, mas gente, vem um bode, vem o carneiro e luta, e chifres para cá e chifres para lá, e um sai e sobe, aparecem mais 4, ele não entendia. Agora a gente tem a história, a gente entende o que aconteceu, mas eu quero saber o que isso significa, como é que isso se aplica para o tempo do fim. Estamos tão perdidos quanto Daniel, nós não sabemos. Só que existe algo que nós podemos saber, que é como ficar preparado. E aí, seja o que for, venha o que vier, nós vamos estar prontos. Amém? Entenderam a diferença? Então a gente pega essas frases. Então ele vai destruir a muitos que vivem em segurança, segurança falsa, segurança ilusória. As pessoas pensam que estão seguras. Gente, não é uma descrição da igreja? Isso aqui é a igreja. A igreja pensa que está segura. Os pregadores estão prometendo muita segurança, está tudo bem, está tudo bem. Não estamos sendo preparados para esse conflito. A igreja acha que nem vai estar aqui nesse conflito.
A gente lê essas passagens, ou é do passado, ou é depois do arrebatamento, não tem a ver comigo. Gente, não é para isso. Daniel recebeu essas coisas como advertências, como coisas sérias que nós precisamos aprender. Então, os que vivem em segurança, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. Olha quantas vezes que repete isso, assim, que ele vai desafiar, ele vai se levantar contra Deus. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem esforço de mãos humanas será quebrado. Quando? Na volta de Jesus, ok? Sem esforço de mãos, ele será quebrado na volta de Jesus. Daniel 9, vamos lá. Sim, nós estamos só pegando essas frases. Tem muita coisa aqui, complexa, profunda, mas não é o nosso objetivo e nem temos condições de entender muitos desses detalhes. Daniel 9 é o capítulo que tem a maior parte do capítulo é a oração de Daniel, fantástica. E depois dessa oração, Gabriel vem para, versículo 21, Gabriel vem para falar com ele a respeito do que ele estava pedindo de Deus. Então vamos começar a ler. Esse aqui é a famosa profecia das 70 semanas. Também nós não vamos falar sobre as 70 semanas. Eu só quero que vocês vejam, Daniel estava preocupado com a restauração de Jerusalém, com a volta do cativeiro. Eles estavam em Babilônia e ele queria saber, Deus, até quando? Ele viu pelas profecias que tinha um tempo previsto para acabar o cativeiro. Então, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. O contexto desse versículo é só para a gente entender até onde vai essa profecia. Daniel estava pedindo, olha como as profecias elas têm esse duplo cumprimento e tem uma primeira parte. Daniel, ele não entendia toda o que ia vir depois com Jesus e tudo mais, ele não tinha condições de entender. Ele pensou assim, eu imagino, né, que ele pensava mais ou menos assim, porque os profetas falavam muito isso. Israel vai ser julgado, vai ser castigado por causa dos pecados, vai para o cativeiro, mas depois do cativeiro eu vou restaurar. Tem muitas profecias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles, né, os profetas menores, eles falam, quase todos falam de uma restauração. Quando voltasse do cativeiro, Deus ia restaurar, ia sentar alguém no trono de Davi, Deus vai habitar na terra, de repente não vai ser nem como Davi, só um reino meio limitado, vai ser toda a terra de volta para Deus. Então eles imaginavam isso. E quando Daniel orou, Deus, já foram 70 anos, eu li em Jeremias, 70 anos, está na hora de voltar. E ele faz a oração de arrependimento, confessando pecados, porque Deus prometeu, mas o povo de Deus tem que corresponder. Não é a gente falar assim, na Bíblia está falando que Jesus vai voltar, então Jesus vai voltar. Daniel entendeu, para ser restaurado, tinha que acontecer alguma coisa. Aí, o povo de Deus, tinha que se arrepender, tinha que dizer, Deus, o Senhor prometeu, agora nós precisamos estar diante do Senhor em arrependimento. Então a igreja hoje não pode simplesmente falar assim, Jesus vai voltar e está escrito, vai acontecer. Sim, vai acontecer. Se você não quiser fazer parte, eu acho que não vai ser um dia muito bom para você, né? Se você quiser fazer parte, tem que ser esse tipo de preparação. Então, quando o anjo veio e falou assim, tá, Daniel, você orou, clamou a Deus, se arrependeu, se quebrantou e pediu que Deus restaurasse o seu povo. Você tem que ler o capítulo todo. Senhor, vamos só ler esses 3 últimos versículos da oração dele, 17, 18, 19.
Agora, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, as suas súplicas, sobre o teu santuário desolado. Gente, eu acho muito significativo que Daniel, ele mesmo não voltou. Significativo por quê? Porque ele não estava orando por ele estava orando por Deus, pelos propósitos de Deus. Deus, restaura o teu santuário, o teu nome está envergonhado. O teu povo está no cativeiro porque nós fomos pecadores, nós erramos, mas o Senhor está sendo envergonhado por causa de nós. Então Deus, restaura o nosso coração, eu me quebranto, eu oro a Ti, Deus, perdoa. E aí ele fala, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. 18, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos, olha para a nossa desolação. Por que olha para a nossa desolação? Coitadinho de nós. Ele não falou coitadinho de nós. Na oração anterior ele falou assim, nós estamos sofrendo porque nós pecamos, nós merecemos o castigo, nós não merecemos ser restaurados. Então ele fala, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Ele está preocupado com o nome de Deus, ele está preocupado com a causa de Deus. Só um parêntese, eu tenho falado bastante sobre nossa aflição, nosso sofrimento, nossas orações a Deus. Eu sei que no meio da aflição é difícil a gente pensar nos propósitos de Deus, né? Você está pensando no meu sofrimento, eu estou pensando no meu sofrimento, você está pensando no seu. Mas nem que seja assim, por uma pequena janelinha, pense o seguinte, Deus, o meu sofrimento só tem sentido dentro do teu propósito. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer tirar esse opróbrio, quer restaurar a nossa sorte, o Senhor quer restaurar Jerusalém. Não é para nós sermos felizes para sempre. Nós vamos ser felizes para sempre, isso faz parte do pacote. Mas o objetivo é o propósito de Deus, que a minha vida e o meu sofrimento não seja só para mim. Vocês entenderam? Não é só para mim, eu não estou buscando para minha família, para meu filho, para minha esposa, para meu pai, para meu irmão, para meu grupo, nada disso. Desculpa. Nada disso é para nós. Onde que ele fala isso? Versículo 8, ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, a nossos pais, porque pecamos contra Ti. Então, Deus, Ele nos ama, Ele tem compaixão, mas a nossa alegria está amarrada com o propósito de Deus. Não tem realização pessoal, isso não existe. Toda realização pessoal, toda busca por realização pessoal, felicidade, sucesso, prosperidade, tudo isso aí é ilusório. É ilusório. A hora que você tem, você não quer mais. Quer porque quer um carro novo, a hora que tem, não satisfaz. Quer porque quer aquele emprego, a hora que tem, não satisfaz mais. E assim vai. Então, a única coisa que satisfaz é o propósito de Deus. E quando Ele está feliz, a gente é muito feliz. Muito feliz. Nós somos felizes na felicidade de Deus. Então ele está falando, Deus, volte para o versículo 18. Olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo Teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a Tua face, fiados em nossas justiças, mas em Tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Esse aqui é o clímax da oração dele.
ele chega num ponto e fala assim: Deus, ouve, perdoa, atende-nos, opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. A hora que nós entendermos que a nossa vida é para a glória de Deus, e que qualquer coisa que Deus queira operar, se Ele quer ser glorificado pelo meu sofrimento, então eu não amo o sofrimento, eu amo a glória de Deus. Amém? Mas se eu preciso passar por alguma coisa para que Ele seja glorificado, e é isso que a igreja, isso é individual, mas isso precisa ser coletivo. A igreja precisa entender que nós somos chamados coletivamente. A noiva vai dar a vida por Jesus, porque Jesus deu a vida por nós. Nós somos chamados coletivamente para enfrentar toda essa força do inimigo para glorificar a Deus. Lembra Isaías 53, que ele fala assim: o Senhor vai olhar para a aflição da sua alma e vai ficar satisfeito. O que ele fez na cruz vai dar o fruto que Deus quer. Ele vai falar assim: aí sim, agora o que eu sofri na cruz valeu a pena, porque produziu algo que glorificou a Deus. Então, Daniel ora dessa forma. Agora eu volto para o versículo 24. Então, por causa dessa oração, o anjo veio e não falou com ele só sobre a restauração de Jerusalém que ia acontecer no tempo de Daniel, naquela época. Ele falou: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Ele falou com Daniel algo, falou assim: olha, vai ter 70 semanas. Que pena que não foram 70 semanas mesmo, né? 70, que pena não, que a gente não estaria, né, não daria tempo para a gente chegar, né? Então, graças a Deus que Ele abriu uma vaga para nós. Mas para fazer cessar a transgressão, quer dizer, é o final do plano de Deus na terra. Ele vai acabar com o pecado, não vai ter transgressão mais. Dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, é o reino de Deus. Selar a visão, acabou, não tem mais profecia para ser cumprida. Selou, fechou. Selar a visão, a profecia, ungir o Santo dos Santos. O que é ungir o Santo dos Santos? É Deus vir e morar entre nós, que o Santo dos Santos era só uma figura, era vazia, mas Ele vem para morar, para fazer o seu lugar para sempre. Bom, então, aí ele fala dessas 70 semanas, eu só quero que vocês vejam, no versículo 25, ele fala, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém, isso foi naquela época, que ia ter a ordem de restauração, que conta em Esdras e Neemias, até o ungido, Jesus, o Messias, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, esse foi o período de Daniel até a vinda de Jesus. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido. Jesus vai morrer. Isso é quem recebe os informativos do Asher, ele falou de 3 lugares específicos, não são muitos. Falou de 3 passagens específicas que no Velho Testamento fala que o Messias vai morrer, porque o Asher, como judeu, ele está falando que até hoje, os judeus que ainda esperam o Messias, eles não conseguem entender essa ideia de que o Messias precisa morrer, porque não foi muito enfatizado. Mas tem Isaías 53 e tem essa passagem aqui e tem mais uma. Até o ungido, o príncipe, 7 semanas, versículo 26, será cortado o ungido e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Daniel queria saber quando a cidade seria restaurada. Aí ele contou: vai ser restaurada,
o Messias vem, o Messias vai morrer, essa cidade que será restaurada vai ser destruída de novo. Coitado, Daniel, assim, eu só queria saber agora, né? Restauração agora. Ele foi falar até lá na frente, será destruída pelos romanos, o seu fim será uma inundação. Agora, daqui até o final, ele está falando agora sobre o fim, que eu queria que vocês vissem. Até o fim vai haver o quê? O que vocês estão vendo aí? Até o fim vai ter guerra. Então é isso que nós estamos falando. Guerra, essa guerra continua. Tinha guerra antes de Jesus vir a primeira vez. Aqui ele está falando, Jesus vai morrer, a cidade vai ser destruída de novo, e até o fim vai haver guerra. Então, eu espero que vocês estejam vendo claramente na palavra que fala sobre conflito, sobre guerra, e a gente precisa saber onde que entra isso. Então, até o fim haverá guerra, estão determinadas desolações. Esse aqui é um dos versículos mais ambíguos e discutidos nas profecias, né? Porque uns falam que esse ele é o anticristo e outros falam que é Deus, né? Então é super assim, ambíguo, né? Mas não está claro aqui. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, porque das 70 semanas ele falou de 7 mais 62, fazendo as contas, 69, falta uma mesmo, né? Então ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Se cada dia é um ano, então nós estamos falando sobre 7 anos. Agora, só para vocês entenderem uma coisa muito importante, que geralmente quem estuda, quem ensina escatologia não fala. Quase todo mundo, a grande maioria dos que falam sobre escatologia, falam que vai ter 7 anos no fim. Nenhum lugar na Bíblia fala de 7 anos no fim. O único lugar que pode tirar, e que eles tiram a ideia de 7 anos, é aqui, que ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas é muito ambíguo, é muito difícil, assim, né? Eu não posso afirmar, como eu falei, tem várias interpretações, mas assim, não tem nenhum lugar na Bíblia que fala 7 anos. Em muitos lugares que falam tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1.260 dias, que tudo dá 3 anos e meio. Então nós temos muitas confirmações de 3 anos e meio, mas não temos nenhum outro lugar na Bíblia que fala que vai ter 7 anos. Isso é um detalhe importante para a gente entender. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então, para quem acha que é o anticristo, eles acham que isso significa que o anticristo vai fazer, durante metade dos 7 anos, ele está em aliança com Israel natural, aí no meio ele rompe e acaba com o sacrifício. Como não tem outras confirmações disso, é difícil você manter essa ideia, assim, não tem outros lugares que falam sobre isso. Então poderia ser 3 anos e meio que Jesus viveu na terra, quando ele morreu, rasgou o véu e assim, não acabou, eles continuaram sacrificando, mas na figura, né, na simbologia, quando ele rasgou o véu e morreu na cruz, ele pôs fim aos sacrifícios. Essa é uma ideia que faz mais sentido. Mas o que eu mais queria chamar a atenção para a segunda metade do versículo aqui. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Também uma frase muito ambígua, né? Mas eu acho que acho que vocês vão concordar comigo o seguinte, né? Não fala exatamente quando vai acontecer. Essa última semana, com a ideia assim, de que 3 anos e meio foram vividos por Jesus, então faltaria não 7 anos no fim, faltaria só 3 anos e meio para o fim. E é uma ideia que faz muito sentido pelo seguinte: você vai ver, nós já vimos isso e a gente pode ver mais provas, mais indicações disso, de que o
tempo do fim, esse conflito final, essas coisas que acontecem aqui, são muito parecidos com o tempo de Jesus na terra. Porque vai ter sinais do lado de Satanás, vai ter sinais do lado de Deus, as duas testemunhas fazem milagres, como Jesus fazia. Satanás está furioso, ele quer acabar com o filho varão, ele quer acabar com a igreja, com o testemunho. E a igreja vai terminar passando pela morte, assim como Jesus. Então são duas metades, é como duas metades de uma laranja, uma parte corresponde à outra. Então 3 anos e meio, Jesus viveu, testemunhou, falou do reino de Deus, anunciou o reino de Deus, mostrou alguns sinais do reino de Deus, mas o reino de Deus não estava ali em plenitude. E a igreja vai fazer a mesma coisa, vai falar do reino de Deus, vai testemunhar, vai ter provas, vai ter um testemunho forte, ninguém vai poder colocar a mão neles enquanto não for a hora, como não conseguiram pôr em Jesus, mas o fim é como Jesus, né? Nós vamos ver depois em Apocalipse. Mas aqui fala sobre a asa das abominações. Então, Satanás, ele está lutando, ele está trazendo uma torrente de abominação, ele está fazendo com que o reino de Deus, do reino humano, chegue ao poder máximo. O pecado vai encher a medida, está enchendo, então sobre a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo. Então, cada vez mais pecado, isso que nós estamos vendo, tudo que vem preparando o século XX, agora século XXI, coisas crescendo na política, no meio, como eu falei, do conhecimento humano, na academia humana, em todos os sentidos, o espírito na política, o espírito do anticristo está ficando mais forte. Assim como a presença e o poder de Deus é para ficar mais forte na igreja. Então, gente, não é uma hora para a gente falar assim, ai meu Deus, ai que coisa triste, ai que coisa horrorosa, ai eu não quero ficar nessa época não, eu não quero viver nessa época não, Deus que me leve antes, qualquer coisa, não quero viver nessa época. Gente, esse é o nosso chamado, é a oportunidade para brilhar, para honrar o nome de Jesus. A noiva não quer alegrar o coração do noivo, ela não quer presenteá-lo, ela não quer agradá-lo, ela não quer glorificá-lo, trazer a glória do noivo para a terra. Essa é a hora que vai brilhar. Mas esse momento ele está falando sobre os ataques, sobre a asa das abominações, virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Deu para entender? Tem uma onda de abominações, crescendo e crescendo. Nessa asa de abominações, de ataques a Deus, de rebeldia contra Deus, de querer levantar um reino humano que não precisa de Deus, muitos cientistas que acreditam em Deus, e tem cientistas que são neutros, mas tem alguns cientistas, e não só cientistas, tem em outras áreas, filósofos, em outras áreas, em todas as áreas de conhecimento, tem gente que quer provar de todo jeito que não tem necessidade de Deus, não precisa mais acreditar em Deus, a gente já explica tudo sem Ele. Então, tudo isso aí está crescendo. Nessa asa de abominações virá o assolador que é o anticristo. E ele vai ficar muito grande, muito forte, até que a destruição, no número 3 aqui, até que a destruição, o momento da queda dele, até que a destruição determinada seja derramada sobre ele, ok? Tudo entendido? Tudo claro? Agora vocês vão ter um tempinho de 2 semanas para pensar sobre isso.
Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que aquilo que realmente o Senhor quer mostrar para nós, aquilo que o Senhor quer revelar, principalmente, Senhor, não para que a gente saiba de fatos, que a gente possa demonstrar para os outros que a gente conhece profecias e textos, não é para isso, Senhor. É para que nós sejamos preparados, como diz em Efésios 6, depois de tudo que o Senhor fez, de todas as coisas que o Senhor tem preparado e nos dado como nossa herança, nos conduzido a crescer, a ser semelhantes a Ti, depois de feito tudo, que nós possamos estar em pé no dia mau, no dia do conflito final. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que nós tenhamos a Tua graça e a Tua preparação, que nós não estejamos entre as pessoas que dormem, que nós não estejamos desatentos, iludidos com outras coisas, envolvidos com distrações, envolvidos com coisas que tiram o nosso coração do foco, às vezes envolvidos com o nosso próprio sofrimento, Senhor, envolvidos com nossa própria vida e nos esquecendo que nós estamos sendo treinados para alguma coisa. O soldado que está em processo de treinamento, ele é feito passar, às vezes, por situações difíceis, mas aquilo não é sem sentido, é para preparar para a batalha. Tudo que nós estamos passando é só preparação ainda, mas ainda virá o conflito, ainda virá o grande ataque, quando a Tua graça poderá nos sustentar e nos fazer ser aqueles que vão glorificar a Ti na terra, Senhor. Ó Deus, e como nós iniciamos cantando, nós pedimos mais uma vez, Senhor, venha o Teu reino, Senhor, venha o Teu reino. Ó Deus, que essa oração possa ser forte, que possa ser o nosso lema, que possa ser a nossa paixão. Venha o Teu reino sobre a terra, em nome de Jesus. Amém.